Olá, na nossa terceira videoaula nós começaremos examinando o mecanismo de avaliação da execução da Convenção de Mérida, que é a Convenção da ONU contra a Corrupção, também conhecida pela sigla em inglês de UNCAC. A Convenção da ONU, embora tenha sido a mais recente, é uma das mais completas na parte específica que nos interessa, que é a da cooperação internacional. Os três eixos da Convenção da ONU contra a Corrupção são a prevenção e a criminalização da corrupção, a cooperação internacional, que é exatamente o objeto do nosso curso, e a recuperação de bens, que é também frequentemente designada como recuperação de ativos, embora eu particularmente não goste muito dessa expressão, que vem do inglês Asset Recovery. A Convenção da ONU possui órgãos específicos de avaliação do seu cumprimento, um pouco diferentes dos órgãos das demais convenções. O órgão máximo é a Conferência dos Estados Partes, que é conhecida também pela sigla em inglês de COSP, que é Conference of State Parties. É o órgão máximo da Convenção, como eu disse, que se reúne a cada 2 anos e que estabelece as diretrizes de avaliação e os programas de implantação da Convenção nos países signatários. Ela possui também um mecanismo de avaliação, que tem um nome específico, Mecanismo de Revisão do Cumprimento da Convenção, em inglês Implementation Review Mechanism, ou IRM. Possui ainda 2 grupos especializados em determinados aspectos da Convenção. Um deles é o Grupo de Trabalho Intergovernamental Aberto sobre Recuperação de Bens, em inglês, Open-Ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery. E o Grupo de Trabalho Intergovernamental Aberto sobre Prevenção, em inglês, Open-Ended Intergovernmental Working Group on Prevention. Esses grupos se reúnem periodicamente, em geral, na sede do UNODC, que é o Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes, cuja sede fica em Viena, na Áustria. O mecanismo da ONU conta também, como os demais, com a participação frequente de membros do Ministério Público Federal. A Convenção da ONU é peculiar em relação ao objeto do nosso curso, porque contém uma disciplina muito completa, muito detalhada e muito avançada sobre cooperação internacional. A própria Convenção traça uma série de normas relevantes sobre cooperação internacional. Na verdade, a cooperação internacional em sentido amplo é uma das finalidades expressas da Convenção da ONU, mencionada já no artigo 1º dela. O artigo 46 da Convenção traça uma série de normas minuciosas, contém uma base ampla para fundamentar a cooperação internacional, mais especificamente jurídica, entre os países, embora a Convenção, em outros pontos, fale de outras espécies de cooperação, como a cooperação para treinamento, por exemplo. No artigo 46, existem nada menos do que 30 seções, que nós chamaríamos de parágrafos, tratando de diversos aspectos da cooperação internacional. Ela começa com uma enumeração exemplificativa, uma enumeração não exaustiva de provas e medidas possíveis que os países podem realizar com base na própria Convenção. A seção 3 do artigo 46 fala, por exemplo, na produção de depoimentos, de documentos, na realização de buscas e apreensões, na realização de sequestros de bens, na realização de perícias, na produção de prova, inclusive com quebra de sigilo bancário e comercial, e também no comparecimento de pessoas ao Estado requerente da cooperação internacional. Outras seções do artigo 46 contêm normas importantes que vocês precisam examinar para compreender melhor, porque o nosso tempo é limitado e não permite que nós nos alonguemos sobre todas as minúcias do artigo 46. Mas nas seções 4 e 5, por exemplo, o artigo contém uma autorização para transmissão espontânea de informações de Estado para Estado, ou seja, independentemente de provocação, os Estados podem espontaneamente tomar a iniciativa de informar dados relevantes sobre a prática de corrupção a países que sejam interessados nesses fatos. A Convenção contém uma norma interessante que atenua um pouco uma exigência tradicional dos mecanismos internacionais de base criminal, que é a exigência de dupla incriminação. A seção 9 do artigo 46 procura atenuar e permitir a cooperação internacional, mesmo nos casos em que o requisito da dupla incriminação não esteja atendido. Esse mesmo artigo ainda prevê mecanismos de cooperação, como a cooperação e a transferência temporária de pessoas presas, prevê a existência de autoridades centrais nos países cooperantes,
prevê requisitos para os pedidos de cooperação internacional, que é muito importante, porque já dá aos países interessados em realizar pedidos de cooperação um norte para que eles formulem os seus pedidos e evitem pendências e atrasos no trâmite desses pedidos. Permite a realização de depoimentos por videoconferência. Estabelece um outro requisito que é também conhecido na cooperação jurídica internacional, que é o princípio da especialidade instrumental ou especificidade. É o requisito com base no qual os países que recebem provas de um país outro não podem usá-las a não ser para as finalidades que tenham sido estabelecidas no pedido de cooperação. Prevê também a possibilidade de cooperação internacional em sigilo, quando isso for necessário ao sucesso da diligência ou ao trâmite do processo a que se refere esse pedido. Exige que a recusa de cooperação seja fundamentada, isso está na seção 23, e ainda contém umas outras normas sobre outras formas de cooperação. Por exemplo, os artigos 54 e 55 da Convenção prevêem formas específicas de cooperação internacional para fins de confisco de bens, ou seja, com a finalidade de reparar o dano causado por atos de corrupção aos países signatários da Convenção. Nesta reta final da nossa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre o papel do Ministério Público Federal no universo das convenções internacionais de combate à corrupção. Até 2009, o Ministério Público Federal acompanhava essas convenções de forma assistemática. Havia alguns colegas que exerciam com uma grande dose de dedicação pessoal e, às vezes, sem nem tanto apoio assim quanto deveriam, a representação do Ministério Público no contato com os demais países e com os mecanismos de avaliação dessas convenções. Em 2010, houve um passo muito importante na sistematização desse trabalho de acompanhamento. Na gestão do então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, foi criado pela primeira vez um grupo especializado dedicado a esse acompanhamento, que era o que se chamava na época de GTC, que era o Grupo de Trabalho em Convenções Internacionais contra a Corrupção, que eu tive a sorte de ser o primeiro coordenador. Esse grupo persistiu acompanhando esse trabalho de execução das convenções, até que em 2013 veio a posse do Procurador-Geral Rodrigo Janot, que deu uma nova dimensão à participação internacional do Ministério Público, não só para essas convenções, mas em todos os assuntos que diziam respeito à dimensão transnacional do nosso trabalho. O Procurador Rodrigo Janot criou a SCI, a Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional, pela primeira vez sob a coordenação de um membro com dedicação exclusiva a esse trabalho. Então, formou-se uma equipe de apoio, formou-se um grupo também de procuradores e procuradoras para auxiliar os trabalhos da SCI, na época sob a coordenação do Procurador Regional da República, Vladimir Aras. Na época em que a SCI foi criada, criou-se também um grupo de apoio, que depois veio a ser chamado de grupo executivo, que era formado por procuradores e procuradoras que tinham experiência nas matérias objeto das reuniões internacionais para as quais eles eram chamados. Era um grupo que procurava distribuir de forma mais equânime e racional, bem entendido, a representação do Ministério Público Federal nesses fóruns. Quando havia demanda de algum membro ou membra específica por uma atuação concreta sua em um processo ou em um procedimento extrajudicial, esse colega era chamado frequentemente para representar o Ministério Público Federal. Esse trabalho era e continua sendo muito importante, ele continua sendo realizado pela PGR, agora por outros membros que conduzem os trabalhos da Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional, e é um trabalho fundamental. Porque existem certas informações e existem certas explicações nos mecanismos de convenção, das convenções internacionais contra a corrupção, que só o Ministério Público Federal pode dar. Geralmente, essas convenções recebem, como delegação brasileira, servidores do Ministério da Justiça, ocasionalmente da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União e de outros órgãos, como a Receita Federal, em função da discussão que esteja sendo feito naquele momento. Mas como são convenções que tratam de um fenômeno criminal, que é reprimido em grande parte, e até preferencialmente, diria eu, por mecanismos processuais penais, ninguém melhor do que o próprio Ministério Público para estar presente e explicar aos países signatários, aos demais países signatários, como os mecanismos e as ferramentas processuais penais do Brasil funcionam ou não funcionam. Então, com a criação desses grupos, a partir de 2010, como eu disse, a
representação do Ministério Público Federal se tornou sistemática. Nós passamos a acompanhar praticamente todas as reuniões dos mecanismos de execução e de acompanhamento das convenções da ONU, da OCDE e da OEA. E essa participação mais sistemática, de certa maneira, aumentou a qualidade da própria representação do Ministério Público, porque nós passamos a ter representantes mais ou menos fixos, que tinham um acervo de conhecimentos e de experiências que passavam para os seus sucessores quando eram substituídos, como é natural no serviço público e nas empresas também. Essas reuniões são muito importantes também para a troca de informações. Nós sabemos que, por mais que esses mecanismos sejam mecanismos formais, que prevejam canais formais de relacionamento, existem certas circunstâncias em que a reunião presencial, o contato direto com as autoridades envolvidas, faz muita diferença. Não é à toa que frequentemente os países mandam, frequentemente não, todo o tempo os países mandam delegações suas para lá e para cá, para ter reuniões presenciais, porque ainda, por mais que a tecnologia seja eficiente, nem sempre ela consegue substituir o contato olho no olho. Então, nessas reuniões, os membros do Ministério Público fazem contato com suas contrapartes, com seus homólogos dos demais países e trocam experiências e trocam informações que são necessárias para o andamento das suas investigações e dos seus processos. Nessas reuniões também são realizadas colaborações dos membros do Ministério Público Federal em algumas iniciativas internacionais, não só dos próprios organismos que eu mencionei, ONU, OCDE e OEA, mas também de outros organismos internacionais, como o Banco Mundial e a Transparência Internacional. Nós já tivemos colegas que participaram de iniciativas conjuntas e que colaboraram com a edição de publicações especializadas dessas entidades, levando a sua experiência e a visão do Brasil para esse trabalho. Eu espero que o curso tenha sido útil para vocês. Mais uma vez, eu convido todos e todas a participar do Fórum de Discussões, ele é fundamental para o sucesso do nosso curso, e a consultar o material complementar. Muito obrigado.